Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro, caríssimos e caríssimas. Eu sou Daniel Nonato. Lembrando que nosso áudio é compartilhado em comunhão com o WhatsApp. Então, você que está no WhatsApp, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Pessoal que nos escuta todo dia pela manhã, se você não quiser receber o áudio no WhatsApp, é só clicar embaixo da mensagem dizendo não quero receber. Pronto, está resolvido o problema. Lembrando que nós temos um encontro diariamente às 5 da manhã via YouTuber, aqui em nosso canal. Então você que está no canal, por favor, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Que nós temos aí 3.808 inscritos. Se você não está inscrito, já está cometendo um pecado, não é isso? Lembrando a todos e a todas que hoje é dia de São Tomé. Por isso a gente começa aí com a canção, como é que é? Ninguém explica Deus. Preto no branco. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. Bom, a gente comentando sobre futebol ontem, e eu falando que não falei o nome do Palmeiras, alguém ficou achando que eu não gosto do Palmeiras. Em São Paulo, ou melhor, no Brasil, só tem um time que eu gosto, que é o meu querido São Paulo. O resto dos times a gente suporta. Tem uns que a gente nem quer suportar, tipo o Corinthians, né? Quando vai Corinthians, já completo, vai pra... né? Isso aí. Ou quando você vê aí os flamenguistas, né? Que você sabe que flamenguista é uma raça que não vai pro céu. Sem me processarem por isso, tá? Por que não vai pro céu? A pergunta que você me fazer é essa, né? Por dois motivos. Primeiro, porque uma vez Flamengo até morrer. Pronto, já tá explicado e eu não quero nem saber. E no céu, você vai encontrar lá São Paulo, Santos, São Caetano, Santo André. Lá você não tem nenhum time com nome, né? Os corintianos também não adianta dizer que estão só na Bíblia. Não adianta querer me convencer que estão indo pro céu. Até porque Corinthians dava muita dor de cabeça para São Paulo. E continua dando até hoje, né? Vai ter jogo do Corinthians lá para tu ver. Bem, senhores e senhoras, nesse evangelho de hoje, vamos ler João, capítulo 20, versículos 24 ao 29. Lembrando que esse texto também é lido dentro do texto, lá do segundo domingo da Páscoa. A gente lê João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Então é um pedacinho onde aparece Tomé questionando a divindade de Jesus. Interessante, a ressurreição de Jesus, antes que me processe por heresia, né? Então, interessante é que Tomé é padroeiro dos arquitetos. Eu fiquei sabendo na pesquisa que eu fiz ontem à noite. Então a gente estava pesquisando, a gente viu lá que Tomé é patrono dos arquitetos. Eu não sabia, né? Por que será? É porque Tomé ele era muito melindroso. Eu já disse uma heresia, uma mentira, e desculpa, é uma fake news que eu coloquei em um dos vídeos meus, que tem uns 4 vídeos meus falando sobre São Tomé, que Tomé era médico, porque eu ouvi de um padre dizendo que ele era médico. Só que eu pesquisei para confirmar, para não repetir isso aqui, e aí o autor, né, que eu pesquisei, diz que não, que Tomé era pescador. Fazia parte da grande comunidade de pescadores, a qual Pedro era líder. Então, só que Tomé era muito cuidadoso, ele se preocupava. E ele também era chamado de gêmeo, porque certamente devia ter o irmão gêmeo, né? Agora, quem é o outro Tomé, eu não sei, o gêmeo de Tomé. Bom, eu não consegui descobrir. Mas a gente olha aí que o evangelho de hoje, né, segundo São João, capítulo 20, versículos 24 e 29, encontra aquela cena profundamente humana. Por que humana? Porque 8 dias após a ressurreição, ou seja, na nova criação, Jesus aparece novamente aos discípulos e desta vez Tomé está presente nesse contexto aqui. Tomé é o ausente do primeiro encontro, aquele que disse que tinha muito o que fazer e não tinha tempo para estar na comunidade, e ele bota aquela condição: se eu ver, né, e se eu não tocar, eu não vou acreditar. Tomé ele entra no grupo daqueles que são céticos, todas as vezes. Por muito tempo, a tradição, né, apelidou Tomé de o incrédulo. Mas isso é vamos dizer assim, é uma injustiça com Tomé. Por quê? Porque ele apenas exige uma experiência real com o mestre. Às vezes nós nos deixamos levar pelo que os outros falam.
Tomé, ele não é um cara cético, fechado à graça, ao mistério. Ele simplesmente, ele é humano. E por ser humano, ele atravessa a dor da ausência. Fica difícil você dizer, ó, fulano foi espancado, torturado, e isso tem que contar que um camarada que foi espancado, né, até a morte, e foi para o hospital e teve aqui hoje visitando a gente. E agora imagina se um camarada que foi espancado, torturado e morto, no caso de Jesus. Muitas das vezes a gente vai duvidar. Como muitos de nós, ele não queria acreditar apenas com a razão, mas também com a memória histórica daquilo que ele testemunhou. Ou seja, ele só queria acreditar se pudesse tocar. Jesus, ao contrário, aparece não por causa de Tomé, ele aparece porque quando nos reunimos na comunidade, ele vem, e ele não vem para condenar Tomé, ele vem para provar a Tomé que aquilo que ele estava cobrando da comunidade não tinha sentido. E ele fala, estende a tua mão, toque aqui. Jesus se oferece como, quem sabe, o caminho. Ele oferece para comprovar a fé de Tomé e também mostrar a sua vulnerabilidade, ou seja, ele era vulnerável nos seus argumentos. E Jesus não esconde as marcas da crucificação. Ele, quando ressuscita, aí tem uma frase que a gente usa, perdoar não é ter amnésia. Ela continua aberta essas feridas, porque o ressuscitado também é vítima de uma realidade real, histórica. Ou seja, a glória de Jesus, a ressurreição dele, não apagou e não redimiu, não desfez as marcas que nós provocamos com as nossas falhas, os nossos pecados. Ou seja, Tomé, quando diz meu Senhor e meu Deus, ele está reconhecendo no homem Deus, Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado, ele está reconhecendo nele a pessoa sagrada que ele é. Essa cena é um retrato de fé. É um processo que às vezes alguns não querem entender. E aqui vale lembrar algo essencial. Diante do sofrimento, diante das dores, nós devemos reconhecer o Deus real, o Deus que se faz presente nas horas do sofrimento. Hoje, diariamente, em nossas comunidades, vivem muitas pessoas como Tomé. Não porque são frias ou indiferentes ao testemunho da comunidade, mas porque carregam em suas almas feridas, porque olham para o mundo e perguntam, aonde está Deus diante do sofrimento que eu estou passando? Quando a gente fala lá da Segunda Guerra Mundial, né, dos milhares de judeus que foram para os campos de concentrações, e hoje, olhando para a faixa de Gaza, com as bombas caindo, ou essa guerra sem sentido da Ucrânia contra a Rússia, e a Rússia contra a Ucrânia, a gente pode se perguntar, aonde está Deus? A resposta cristã é que Tomé deixa bem claro, Deus está presente, Deus está nessa realidade, mas não é um Deus que vai impor a você que você acredite, ele apenas fala, estou aqui. A fé verdadeira não ignora a dor, ela não atravessa esse mundo apenas por atravessar. E a gente lembra de Santo Agostinho que para poder compreender Deus, porque Deus não é um conceito que se domina, não é vamos dizer assim, um pronome, ele não é uma palavra simplesmente, é um mistério que se deixa tocar através do amor e da fidelidade. Por isso, falar de Tomé, ou falar desse evangelho, João capítulo 20, versículos 24 ao 29, é a gente olhar claramente quantas vezes nós duvidamos da presença de Deus. E quantas vezes ele aparece chagado, maltratado, e nós o ignoramos. O que parece é que nós, às vezes, esperamos que Deus venha ao nosso socorro. E Jesus hoje, quando mostra a Tomé as suas chagas, ele está mostrando as chagas da humanidade hoje. Quando você encontra nas suas portas, no seu dia a dia, todos os crucificados que ainda não ressuscitaram. E nós somos convidados a crer, não apenas pela dor, mas através dessa dificuldade, dessa dor, somos chamados a acreditar. Por isso, ninguém explica Deus, por isso a gente quer entender esse mistério, mas deixemos que os olhos da fé e o coração falem por nós. Fiquemos com Deus para que possamos ser felizes, lembrando que amanhã estamos de volta. Bom dia para quem é de bom dia, e boa noite para quem é de boa noite, e boa tarde para quem é de boa tarde. Eu sou
Daniel Nonato.